se inscreva no canal, ative as notificações, dê o joinha pra nós, que agora a gente vai falar do Coringão, o único time grande classificado no Campeonato Paulista. Aliás, o único time classificado no Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo técnico Ramon Dias venceu o São Bernardo por 2-0, os 2 gols marcados no final da partida, um por Ángel Romero e outro por ele, Memphis Depay. Memphis esse que pegou a camisa 10 do Rodrigo Garro, e aí quiseram criar uma polêmica em cima de tudo isso, dizendo que o Garro tinha ficado chateado. Depois da partida o Garro falou a respeito do assunto, disse que realmente no primeiro momento achou estranho, mas agora aceitou, tá tudo certo e resolvido, e eu acho que o que vale é usar a camisa do Corinthians, independentemente da numeração. Coringão foi bem ontem, né? No final do jogo, deu um susto na torcida, mas no final do jogo mostrou tranquilidade e conseguiu o resultado. É assim, o Corinthians foi bem e tem jogado muito bem nesse início de temporada. Eu acho que o Ramon Dias, e assim, fazendo uma comparação óbvia pela proximidade dos assuntos aqui, o Ramon Dias tem sido mais efetivo e mais eficiente na rodagem de elenco do que o Abel Ferreira, por exemplo. Nesse início de temporada, o Ramon Dias conseguiu colocar todos os jogadores praticamente em campo, rodar bastante o seu elenco, dar descanso para os principais jogadores em jogos não tão importantes e mesmo assim vencer. O Corinthians tem uma derrota para o São Paulo e o empate contra o Palmeiras. Além disso, além dos 2 tropeços em clássicos, o que no geral é normal, só vitórias. Então assim, ontem foi um jogo que o Corinthians foi marcar só nos acréscimos do segundo tempo seus 2 gols na partida, mas teve o domínio do jogo na maioria do tempo. Você precisaria ali ter um ataque mais efetivo, ser mais objetivo nas finalizações. É claro, são ajustes que têm que ser feitos, mas o Corinthians não passou susto, né? A verdade é essa. Tava faltando realmente o gol. O primeiro vem de um lance de sorte, né? A jogada é muito bem construída, mas a bola acaba chegando na cabeça do Romero depois de um chute do Memphis que desvia. E aí é acreditada até uma assistência para ele. E o segundo gol do próprio Memphis, algo que é importantíssimo, né? E já chegando nesse assunto do camisa 10, se ele, e foi uma exigência dele, e ele não fez questão de abrir mão dessa exigência agora que ela deveria ser cumprida, porque ele poderia, né? Mas ele não abriu mão. E é isso aí mesmo que tem que acontecer, então. Se você chega, recebe o que recebe, a maior contratação do atual elenco, faz questão de usar a 10, é isso que o Memphis tem que entregar toda a partida. Assistência, gol, o jogo bom do Corinthians se transformou em uma vitória pela atuação do holandês. Sim. E quando você puxa essa responsabilidade, é isso mesmo que tem que acontecer. Agora, Guipa, na entrevista pós-jogo, na zona mista, uma coisa que eu achei interessante da parte do Rodrigo Garro, ele deixou claro que ele ficou incomodado. Sim. Ele disse, eu não vou mentir, eu achei estranho, não gostei, ele não gostou de perder a 10, a gente sabe como a camisa 10 é importante para os jogadores argentinos, né, que idolatram Maradona, enfim. Eu gostei que ele disse que ele não gostou, que ele ficou chateado, mas que ele entende e que o mais importante é o clube. O Memphis logo depois vem e diz a mesma coisa, assim, eu conversei com ele e tal, mas o mais importante é o clube, não vai ser o número de uma camisa que vai afastar a gente ou gerar uma discussão. E é isso mesmo, o clube tem que ser mais importante. Se estava no contrato, eu achei muito interessante que o Corinthians fez todo um movimento para a camisa 8, para entregar essa camisa 8, assim, para mostrar para o Garro como isso também é importante, mas eu gostei que ele disse que não gostou. Sim. No final das contas, vamos ser sinceros, quem ficou mais chateado nessa situação deve ser que foi o Charles, né? Com certeza. Porque o Garro perdeu a 10, mas ganhou a 8. O Charles que vai perder a 8 vai ficar com o quê? Ninguém né? sabe nem o número do Charles. E vale lembrar que o Corinthians ontem, no jogo de ontem especificamente, na loja oficial do clube, vendeu o maior número de camisas número 8 da história do clube. Então, assim, a torcida do Corinthians comprou barulho. Lembrando que a camisa do Corinthians é uma das mais caras. É R$455, alguma coisa assim, mas o valor é altíssimo. E os torcedores foram lá, abraçaram o Garro, compraram a camisa. Na hora que o Garro entrou no segundo tempo, teve uma festa para receber o argentino, voltando a vestir a camisa do Corinthians. Jogou muito bem, é um jogador muito acima da média. O Corinthians tem conseguido incorporar esse elenco, ô Pedrão, com jogadores que já estavam lá. Você vê o Igor Coronado tá jogando muito bem. Você pega os meninos que jogam no meio de campo, também estão rendendo muito mais. Você tem o Ranieri jogando bem, você tem o Martínez mais tranquilo, você tem o Carrilho sempre muito bem, de forma defensiva e também ofensiva. Então o Corinthians não contrata ninguém, mas tem jogadores que estavam no elenco e que voltam para a equipe ou começam a jogar. Vídeo Maicon.
Eu não descarto a possibilidade do Michael voltar a jogar bola, cara. Ele teve uma lesão muito séria, é fato, mas é um jogador muito bom. Chegou a ser de seleção. É um jogador que, se for bem aproveitado e tiver 100% recuperado dessa lesão, pode sim pensar numa titularidade para ele. Sim, o Maicon fez uma partida ok ontem. Foi uma lesão muito grave que o Maicon teve, né? A verdade é essa. Então, assim, essa readaptação, por natural, é muito difícil, muito complicada. Mas, pegando o melhor Maicon, né? O Maicon, que, por exemplo, vinha jogando anteriormente da lesão no Corinthians, ele é titular nesse time para mim, assim, com alguma tranquilidade. Tem que ver como vai se dar essa recuperação dentro de campo, né? Esse retorno de ritmo, mas é sim um muito bom jogador. Eu concordo com você que o Corinthians, depois das contratações no fim do ano passado, melhorou. O Corinthians consegue se organizar enquanto equipe muito bem. O Corinthians entra em campo sabendo o que precisa fazer. Isso é muito interessante quando você assiste uma equipe e você entende a forma que esse time quer trabalhar dentro de campo, o que ele propõe. Isso é muito interessante. Agora, eu acredito que tem algumas posições. Está muito claro que o Corinthians não vai mais no mercado. E existem, inclusive, ontem o Ramon Dias foi questionado sobre o Palácios, porque ele não entrou. Ele também teve uma lesão gravíssima desde que foi contratado na temporada passada. Agora, por exemplo, a lateral esquerda do Corinthians eu acho um problema. Ontem o Bidu teve uma atuação assim muito abaixo, principalmente no melhor que ele que é atacando. Aí entra o Hugo, que defende ok, mas ataca muito mal. Então, assim, talvez para mim seja a posição mais problemática do Corinthians. E, repito, é complicado porque atacante que marca gol é muito caro no mercado, muito caro. Mas pensando no seguinte da temporada e nas ambições do Corinthians, vai muito bem quando tem Yuri Alberto e Memphis. Quando você tira qualquer peça e ou entra Pedro Raul ou entra Romero, o nível cai. Quando cai os dois fica complicado. Agora, quando você tira um só, ainda dá pra tocar. Por exemplo, no jogo de ontem você conseguiu tocar aí com o Romero e com o Memphis. O problema é quando joga Romero e Pedro Raul, né? O Pedro Raul é esforçado, legal, se preparou pra temporada, mas abaixo, cara. E a gente esqueceu de falar do Thales Magno, né? Thales Magno, que pra mim é o grande jogador do Corinthians nessa temporada até agora. É um cara que tem chamado muito a responsabilidade, ou seja, é mais um jogador que tava no elenco do Corinthians, mas não tinha apresentado o seu melhor futebol e agora tem rendido muito bem. Eu quero fazer uma pergunta, pode falar, eu vou fazer uma pergunta sobre jogadores. Só pra completar sobre o Thales Magno, mais importante é o Corinthians conseguir manter o Thales Magno. E estão tentando porque já. É um jogador de muita qualidade, como você disse, mas por óbvio será um jogador reserva na temporada. Sim. Mesmo que talvez seja o jogador que mais vai ser utilizado do banco de reservas, mas é um jogador que provavelmente deve ser reserva. Então, o grande trabalho do Corinthians é tentar manter esse jogador no elenco, motivado, mesmo no banco de reservas, porque é muito importante. Ele substitui ok, porque ele está com certeza uns níveis acima de Romero e Pedro Raul. É muito interessante você ter no banco de reservas opções como Igor Coronado e Thales Magno. O Corinthians tem que manter de qualquer jeito esses dois jogadores para a temporada, ainda mais visando o calendário brasileiro com o calendário inchado.